Indisciplina. Olá, alô! Você está aqui no Indisciplina. Aqui quem fala é Valmir de Ângeles, professor de gramática no Cursinho Livre da Norte, o seu programa podcast de pedagogia libertária e educação popular, na Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 da Brasilândia. Todas as sextas, das 16 às 17 horas, com reprises aos domingos, das 22 às 23 horas, nos principais agregadores de podcast e no canal do YouTube do Cursinho Livre da Norte. Se você quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para cursinholivredanorte@gmail.com. Repetindo, Cursinho Livre da Norte, tudo junto, @gmail.com. Mandem suas dúvidas, críticas, sugestões, que teremos prazer em responder a todos e todas vocês. O Indisciplina é um programa sem financiamento de qualquer espécie, livre das amarras de propagandas e de marketing. Somos um coletivo de organização social em prol da educação. Hoje o Indisciplina fala sobre precarização do trabalho. Precarizar quer dizer o processo que diminui a qualidade e a eficiência de algo. Está diretamente relacionado com o trabalho e é prática recorrente nas relações entre as classes dos países desde sempre. No programa de hoje discutiremos as atuais condições do trabalho, da exploração predatória da mão de obra pelas elites e de seu esforço para a diminuição constante dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. O Brasil, com seu passado escravocrata, subjuga de diversas formas o valor do trabalho, seja pela divisão e diferenciação do trabalho braçal e mental, seja por grupos sociais que não têm o mesmo direito de acesso à educação, e há também as práticas racistas corporativistas, por mais que os profissionais de recursos humanos tentem dizer o contrário e tantos outros motivos. Quando o Brasil ainda não tinha a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, os trabalhadores não podiam se associar em sindicatos. O Estado não intervinha nas relações de trabalho, não havia o salário mínimo, proibição do trabalho infantil, limite de horas trabalhadas, férias e outros direitos. Com a chegada de imigrantes italianos com aspirações socialistas e anarquistas e que começaram a compor a mão de obra remunerada do país, houveram reivindicações trabalhistas e o início da formação da Associação dos Trabalhadores. Em 1907, tivemos a greve geral. Por conta desses protestos por melhores condições de trabalho, foi criada a Lei Adolfo Gordo, que punia com a expulsão do país os estrangeiros que participassem desses protestos. No dia 1º de maio de 1943, o governo Vargas promulga a consolidação das leis trabalhistas, buscando para o então presidente a imagem de pai dos pobres, ou seja, uma tática antiga em que os poderosos assumem um papel paternalista e provedor para os marginalizados e castigados pela pobreza e miséria que esses mesmos ricos, esta mesma elite, promove. A CLT dessa época atendeu algumas reivindicações dos trabalhadores: salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas por dia, repouso semanal e férias remuneradas. Primeiramente, o salário mínimo deveria cobrir as despesas para um pleno exercício da cidadania, como habitação, transporte, alimentação, higiene, vestuário e lazer. Porém, essa não era a realidade vivida pelos que recebiam. Sendo assim, novamente os trabalhadores e trabalhadoras sendo marginalizados por ganharem pouco e não poderem gozar de seus plenos direitos. O que a CLT trouxe foi o resultado de diversas greves e protestos para que se fossem garantidos aos trabalhadores e trabalhadoras seus direitos frente à barbárie do capitalismo. Por esse motivo, houve um esforço por parte desses poderosos para o desmanche até mesmo do Ministério do Trabalho, e que teve êxito, porque o que foi um dia um ministério, agora é uma secretaria, dentro de um outro ministério, que é o da Economia, perdendo assim muitos recursos públicos e fomentando a caça aos direitos dos trabalhadores. Para o trabalhador formal, com contratos de trabalho garantindo seus direitos, vivemos tempo de alto desemprego e também da informalidade. Sendo assim, não há CLT que proteja esses trabalhadores. Nesse momento, o país dança a dança do desempregado, como cantava Gabriel Pensador. Vamos ouvir?
Essa é a dança do desempregado, que é... Não, pera. Fazer direito, vamos fazer direito. Tá chegando a galera aí, ó. A escoleva. Chega aí. Olha aí, rapaziada. Aí, mano. Chega aí. Jorge Cardoso. Tá bom. Gabriel sabe sambar. A nova dança que é Maria Nacional, hein? É a dança dos vestidos, na brincadeira. Se liga aí, eu quero ver todo mundo dançando e cantando. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. E vai levando o pé na bunda, vai. Vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai levando o pé na bunda, vai. Vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai saindo, sai. Com uma mão na frente e a outra atrás. E vai saindo, sai. Com uma mão na frente e a outra atrás. E bota a mão no bolsinho, não tem nada. E bota a mão na carteira, não tem nada. E bota a mão no outro bolso, não tem nada. E vai abrindo a geladeira, não tem nada. Vai procurar mais um emprego, não tem nada. E olha nos classificados, não tem nada. E vai batendo desespero, não tem nada. E vai ficar desempregado. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. E vai descendo, vai. E vai descendo até o Paraguai. E vai voltando, vai. Muamba de primeira, olha aí quem vai. E vai vendendo, vai. Sobrevivendo feito camelô. E vai correndo, vai. O rapa tá chegando, olha isso, Jô. Agora só as mulheres. E vai rodando a bolsinha. E vai tirando a calcinha. E vai virando a bundinha. E vai ganhando uma graninha. E vai vendendo porquinho. E vai ganhando leitinho. É o leitinho das crianças. E vai entrando nessa dança. É a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. E bota a mão no bolsinho, não tem nada. E bota a mão na carteira, não tem nada. E não tem nada pra comer, não tem nada. E não tem nada a perder. E bota a mão no 38 e vai devagarinho. E bota o ferro na cintura e vai no sapatinho. E vai roubar só uma vez pra comprar feijão. E vai roubando e vai virar ladrão. E bota a mão na cabeça, é a polícia. E joga a arma no chão. E bota a mão nas algemas. E vai parar no camburão. E vai contando a sua história lá pro delegado. E cala a boca, vagabundo, malandro, safado. E vai entrando e vai olhando o sol nascer quadrado. E vai dançando nessa dança do desempregado. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser. Para discutir sobre a precarização do trabalho, o Indisciplina convidou a advogada trabalhista Ana Cristina. Meu nome é Ana Cristina, sou advogada trabalhista. Eu trabalho com o direito do trabalho desde 1993. Então são praticamente 27 anos que eu exerço essa área. Qual a importância da justiça trabalhista para os trabalhadores e trabalhadoras? A Justiça do Trabalho, ela foi criada para defender os interesses dos empregados. Por quê? Há muitas divergências entre empregados e empregadores. Então, a Justiça do Trabalho ela foi criada especificamente para isso, para defender o lado do trabalhador, porque o trabalhador é o lado mais frágil da relação trabalhista.
Com a reforma trabalhista, quais foram os impactos sofridos pelos trabalhadores e trabalhadoras na garantia dos seus direitos? O intuito da reforma trabalhista, ela foi em questões de modernizar e ter uma maior flexibilização de direitos entre as relações do trabalho. Só que na prática, o que aconteceu? Os trabalhadores, eles acabaram perdendo direitos. E as empresas, ela teve uma maior flexibilidade para conduzir essa reforma. Então, para mim, a reforma trabalhista ela foi uma perda de direito dos trabalhadores. Em questão processuais, vou dar um exemplo de questões processuais. Antes, o trabalhador que acionava a justiça do trabalho, ele não precisava pagar o advogado que perdesse a ação. E hoje não. Um trabalhador que entra com uma ação na justiça do trabalho, se ele perder alguns pedidos nessa ação, ele tem que pagar para a outra parte. E se ele perder toda a ação, ele tem que custear essa sucumbência para a outra parte. Então, visualizando no aspecto geral, quem saiu ganhando com essa reforma trabalhista foi o empregador. Um conceito atual, o de uberização, refere-se à precarização das relações trabalhistas, onde o trabalhador não trabalha para o aplicativo que presta serviço, não trabalha para a empresa na qual ele fará a entrega e muitas vezes aluga até o veículo que utiliza para trabalhar. Qual a sua opinião sobre essas condições e a sua projeção para o futuro em relação aos direitos dos trabalhadores? Então, na minha opinião, se a legislação não for mudada assim radicalmente, num futuro bem próximo, haverá muitas ações trabalhistas em relação a esses motoristas de aplicativo. Por quê? Primeiro, ele tem uma jornada, o carro, muitas vezes é dele, ou ele aluga, ele que tem que custear esse carro. Muitas vezes o motorista de aplicativo, ele trabalha em função do próprio aplicativo. Muitas vezes ele quer ficar num local, ele não fica porque o aplicativo joga ele para tais locais. Então, se não houver uma legislação regulamentada para esses motoristas de aplicativos, vai chover ações trabalhistas, porque como já está acontecendo, aqui em São Paulo eu não vi, mas já no Sul eu já vi alguns tribunais reconhecendo o vínculo empregatício de alguns motoristas de aplicativo. Por quê? Eles comprovaram a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação, a continuidade do trabalho. Então, para não ocorrer isso, e também perdas de direito, que o trabalhador, ele trabalhando desse modo, ele perde os direitos dele, porque ele não tem direito a nada, ele não tem direito a férias, não tem direito a 13º, ele não tem direito a hora extra, não tem direito a nada, ele trabalha por um valor que não é muito, né? Somente da Uber, que é descontado 25% do que o trabalhador ganha diariamente ou de cada corrida. Então, no futuro, é o que eu disse, no futuro bem próximo, essa legislação tem que ser regulamentada ou então tem que ser assim modificada 360 graus, porque senão as empresas, que têm os aplicativos, elas vão ter problema lá na frente. O que, em sua opinião, deveria ser feito para que os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras fossem respeitados? Para os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras serem respeitados, primeiro, as partes elas terem compromisso, ter um compromisso mútuo, né? Porque muitas vezes as empresas elas não cumprem o que elas falam, não há uma fiscalização, não há uma proteção para o empregado. As empresas querem burlar as leis, elas querem enganar os empregados, principalmente as pessoas humildes, aquelas que não têm um grau de escolaridade, de esclarecimento.
e pelo lado do empregado também, porque também muitas vezes há empresas corretas, claro, não há só empresas que burlam a lei, mas há muitas empresas corretas e também tem muitos empregados que querem burlar a lei para poder ter vantagem lá na frente. Tá? Tem empregados que querem dar atestados falsificados, querem faltar no serviço e procuram um atestado falsificado, pede por algum colega também passar o cartão de ponto, mas hoje em dia a maioria das empresas também agora estão se modernizando, não é mais cartão de ponto, é tudo por digital. Então as partes elas têm que se respeitarem. Então, e só haverá um direito pleno para tanto para empregador quanto a empregado quando as duas partes se respeitarem. E, infelizmente, tem que haver a fiscalização. Infelizmente, nós estamos num país que, se não tiver fiscalização, as coisas não funcionam. Advogada Ana Cristina, mande um recado para os ouvintes do Indisciplina. Eu quero agradecer essa oportunidade, de passar um pouco da minha experiência da área trabalhista. Espero que tenha sido claro e objetivo. O Indisciplina é um programa plural que pretende tornar acessível assuntos relacionados à educação e ao trabalho, indissociáveis no cotidiano social. Por isso, sempre trazemos para conversar especialistas nas áreas nas quais estamos discutindo, sem achismos ou reprodução de senso comum. Pretendemos, assim, debater assuntos de forma crítica e enriquecedora. O trabalho é fundamental na economia de todos os países, porém as práticas de concentração de renda e o desmonte das políticas públicas em relação aos direitos dos trabalhadores levam cada vez mais a decadências desses sistemas econômicos. Fecharemos esse bloco com a fala de Maria da Conceição Tavares, que foi professora da Unicamp e professora emérita da UFRJ, respondendo uma pergunta do Roda Viva em 1995. Esse foi o Indisciplina. O líder trabalhista inglês, ele se confessou recentemente mais thatcheriano que Madame Thatcher. E nós vimos até há pouco na França e na Espanha o presidente Mitterrand e o Felipe González adotando remédios liberistas, tipicamente liberistas. Sem dúvida. Saiu recentissimamente um livro aqui do filósofo Roberto Bobbio, no qual ele ensina que ainda faz muito sentido a distinção entre direita e esquerda na filosofia. Eu lhe pergunto, a senhora acha que também na economia a distinção entre direita e esquerda ainda faz sentido? É a mesma que ele deu. Deputada, É a mesma. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. E isso está acontecendo até no norte. Não é só no Brasil, não. É no norte também, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Isto, para mim, não é economia. Isso é coisa, honradamente, quase que eu digo, do demo. Isso é coisa de tecnocrata alucinado que acha que está tudo ok. E não está nada ok. deputada. Eu pertenço à esquerda tradicional. E é do Bob mesmo. Eu me preocupo desde que nasci, praticamente, porque minha mãe e meu pai também se preocupavam, e é sempre os pais que ensinam, antes da escola, com a justiça social. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Deputada. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira, desde o pós-guerra. Ou não é? E ver os meus queridos amigos, que junto comigo durante anos disseram que isto não era correto, que tinha que fazer ao mesmo tempo estabilização, crescimento e distribuição. Ver esses meus queridos amigos, que lutaram comigo no movimento de economistas, dizer hoje o contrário do que disseram, é uma das maiores dores da minha vida. E é isto, é dor, mas também é raiva e, portanto, energia para lutar por aquilo que o velho Bob e todos os jovens, este menino que está aqui, caladinho, quase não falou, e muitos ainda acreditam. Você, se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata. Salve, rapaziada! Firmeza?
Chegamos ao segundo bloco desta edição do Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a rádio da Brasilândia, a rádio do povo, a rádio da quebrada. Agora vamos escutar aí 2 integrantes da mídia independente Desobediência Sonora e que estão dentro de sindicatos e vão falar um pouco sobre esse contexto de precarização do trabalho em meio a essa pandemia do novo coronavírus que falamos no primeiro bloco com o Valmir. Então ficamos aí com 2 depoimentos. O primeiro do Felipe Sunaites, que integra o Sindicato dos Trabalhadores da USP, e logo em seguida o Thiago Santos, do Sindicato dos Professores e Professoras de Guarulhos. Saudações aí, o pessoal da Rádio Cantareira e do Cursinho Livre da Norte. Valeu aí por convidar, por falar um pouco da situação dos trabalhadores da USP. Hoje eu sou trabalhador da USP, né? Funcionário da FEFELESH, que é a Faculdade de Humanas da USP, e atualmente sou diretor do sindicato, que é o Sintusp, que é o nosso instrumento de organização dos trabalhadores da USP e de toda a classe trabalhadora ali que convive na comunidade USP, né? Além de nos defender como funcionários da USP, a gente também tenta estar sempre junto em solidariedade no que a gente pode com os funcionários trabalhadores terceirizados, né, que não são contratados como a gente, aos filhos dos trabalhadores que estão estudando lá, sobretudo agora com as cotas sociais e raciais, né? Então a gente está sempre junto ali, né, num ambiente que é inóspito muitas vezes, tendo em vista que a USP é um lugar muito elitizado que por muitos anos só teve, né, as classes mais privilegiadas ali estudando. E era muito difícil que entrasse trabalhadores e tem aumentado o número, então gera conflitos e a gente tenta estar sempre do lado da nossa classe, independente de que categoria que esteja, né? Seja que tipo de funcionário, se é estudante e até mesmo professores, né? Porque hoje em dia lá na USP está acontecendo uma coisa similar ao que acontece com os professores do estado, né? Professores temporários contratados com contratos bem precários. Então, tudo isso faz parte ali do mundo da USP e a gente está do lado do setor trabalhador, né? A gente não estamos ali em conflito com quem defende os ricos, os empresários e os interesses dos poderosos. O momento que a gente vive lá é a apresentação de um plano de volta, né, da USP dos trabalhadores para uma porcentagem para voltar ao trabalho presencial, além dos que já estão, que são os funcionários em serviço essencial e além dos terceirizados que nunca pararam, né? É a parte mais vulnerável que nunca parou ali. E, então, isso até é interessante falar, a diferença do trabalho terceirizado com o trabalho público, né, contratado. Os trabalhadores terceirizados têm contratos muito mais precários, ganham menos, não conseguem se organizar porque qualquer coisa que eles se levantem mandam eles embora e gera várias punições. Então também é uma defesa que a gente faz de contratação de todos os trabalhadores terceirizados para ganhar como a gente, ser contratado como a gente e ter os mesmos direitos que nós. Isso é importante no momento que você vê na mídia todo mundo falando contra o serviço público, como se fôssemos privilegiados, né? Mas eles pegam uma casta que é uma porcentagem muito baixa do funcionalismo público, que ganha muito e tem um monte de privilégios, e fazem uma comparação com os funcionários como nós, que já estamos com salário arrochado há muito tempo, estamos com condições de trabalho cada vez mais precárias, né? Então é só ver os trabalhadores do SUS, por exemplo. Enfim, quem está ali no dia a dia
que não é nada privilegiado. Eles querem fazer isso porque eles querem transformar todos os serviços em lucro, né? Então, direitos sociais, serviços públicos, transforma-se em forma de ganhar dinheiro das empresas. Então, o funcionário público ele acaba sendo um obstáculo para esses projetos, porque a gente vive nesses lugares, né? Então a gente conhece o nosso trabalho, conhece o ambiente ali e a gente fiscaliza, né? A gente está sempre em cima e isso é ruim para eles. Eles preferem que tenha trabalhadores que não possam se levantar e que eles tenham todo o poder de punição, né? Então uma coisa que a gente defende é que os serviços e tudo, na verdade, seja controlado pelos próprios trabalhadores, né? Sobre a auto-organização dos trabalhadores e não de empresas que só pensam no lucro ou de indicados pelos políticos. Então, pessoas que nunca trabalharam no lugar, não fazem ideia do que acontece, que são colocadas lá como interesses do cargo, né? Agora sobre o que está acontecendo agora, a reitoria da USP apresentou um plano de retorno presencial na USP, né, que vai um pouco próximo com o plano do Dória. A nossa luta é manutenção do trabalho não presencial nesse período de quarentena, até que se tenha condições, que se tenha uma vacina, um remédio ou condições sanitárias da gente voltar para o trabalho, né? A gente faz essa defesa não só da gente, mas para todos os trabalhadores que tenham condições de se manter em casa e que não precisem se arriscar no transporte público, se arriscar no trabalho. Então a nossa luta atual na USP tem sido essa. É um absurdo que a gente esteja na situação que as pessoas ficarem em casa seja um privilégio de poucos, né? A maioria não tem essa perspectiva de ficar em casa por conta das políticas assassinas e genocidas do Bolsonaro e do Dória. Então não foi dadas as condições necessárias para que todos ficassem em casa e o que estendeu a nossa pandemia muito mais tempo do que em qualquer outro lugar do mundo, né? A gente está no tal do platô há muito tempo. Então isso tem que ser colocado na conta dos governos. Não tem como a gente não associar isso. E a nossa luta é que seja garantido para todos essa quarentena. Além da nossa luta contra o desmonte também do serviço público, né? O Dória, o Bolsonaro aproveitaram esse período de pandemia para, como diz lá o ministro do Meio Ambiente, passar a boiada. Então, em conjunto com outros trabalhadores, a gente está fazendo essa luta contra esse desmonte que está acontecendo. Como sempre, eles estão querendo pegar uma crise e jogar todo o prejuízo para cima dos pobres, dos trabalhadores, né? E as classes dominantes, os banqueiros, cada vez mais com lucros só aumentando. Então, nossa luta é que se mantenham os serviços, a universidade, os serviços sanitários, o SUS, tudo público, sobre o controle dos trabalhadores e contra todo tipo de privatização que se possa ter, que transfere todo o prejuízo das crises para nós, né? Enquanto os ricos se mantêm ali ricos, sem nenhum tipo de prejuízo. Olá pessoal, sou Thiago, sou professor de História na Rede Municipal de São Paulo e também no ensino privado de Guarulhos. Atualmente eu participo do Simpro Guarulhos, que é o Sindicato dos Professores e Professoras no Ensino Privado. E eu tenho acompanhado então as relações de trabalho tanto dos professores no ensino público quanto no privado. E enquanto na Rede Municipal de São Paulo, apesar da intensificação do trabalho à distância, eu tive os meus direitos trabalhistas garantidos. Já no ensino privado, não. E no ensino privado, a gente percebe através das denúncias que chegam no sindicato que as condições de trabalho estão muito mais difíceis, né? Os professores estão trabalhando mais e estão ganhando menos. Nós realizamos uma pesquisa para identificar essa intensificação do trabalho
e 86% dos professores que responderam falaram que estão trabalhando mais. E além dessa intensificação do trabalho, existe uma maior cobrança por parte dos mantenedores das escolas, né, os patrões, e também os coordenadores e diretores das escolas, uma maior cobrança em relação ao trabalho deste professor. Além disso, os donos das escolas, eles não possibilitaram aos professores os equipamentos tecnológicos, né? Então o professor está utilizando da sua própria internet, do seu próprio computador para fazer o trabalho que é da escola. E não foram disponibilizados esses equipamentos para os professores, né? E sem falar das dificuldades que nós professores enfrentamos para se adaptar a essas novas tecnologias, né? A essa aula que é gravada, né? Essa questão da exposição da nossa imagem. Então, muitos professores enfrentaram grandes dificuldades, né, de se adaptarem, e na escola privada é aquela pressão. Ou você faz aquilo que a escola está exigindo, ou é demitido, né? Não existe uma relação de respeito às dificuldades que o professor pode apresentar. E acompanhando essa intensificação do trabalho, veio as perdas salariais, né? O governo ele criou a medida provisória 936, que foi votada e virou lei, né, que é a Lei 14.020, e essa lei permite a redução salarial e a suspensão do contrato dos trabalhadores. E isso aconteceu muito na educação, né? Então os donos das escolas, eles reduziram o salário dos professores em 70%, 50% ou 30%, e apesar do governo pagar uma parte dessa redução, o governo não paga o valor integral. Então, os trabalhadores perderam do seu salário cerca de 10%, 20%, até 30% do que ganhava antes. E já virou lei, né? Então, até o final do ano vai ser possível essa redução salarial. E no ensino privado isso foi muito utilizado pelos donos das escolas, que alegaram dificuldades financeiras, o que é uma mentira, né? Porque eles já vêm acumulando ganhos há muitos anos, e o que eles não quiseram é assumir também a parte deles nessa crise, e eles jogaram a responsabilidade da crise toda para os trabalhadores da educação, né? Então, o cenário no ensino privado, desde a educação infantil até o ensino superior, é de intensificação do trabalho, é de perdas de direitos, de redução salarial, né? E ainda agora querem jogar os professores na roleta russa do retorno às aulas. E nesse debate que está acontecendo nas cidades e nos estados sobre o retorno às aulas, existe uma pressão muito grande dos donos das escolas, do sindicato patronal, para que o governo e as prefeituras permitam o retorno às aulas, né? A gente sabe que as pesquisas mostram, em Guarulhos 87% da população e na cidade de São Paulo 80% são contra o retorno às aulas presenciais. Mas existe essa parcela pequena de donos de escolas que alegam que é esse fechamento das escolas que está fazendo com que exista uma evasão escolar no ensino privado, o que é uma mentira, né? A gente sabe que os trabalhadores estão enfrentando um momento muito difícil de desemprego, né, de redução da renda, e eles acabam retirando seus filhos dessas escolas privadas, porque a gente precisa entender que na escola privada tem desde as grandes até as menores nos bairros, né? E uma parcela dos filhos dos trabalhadores estão nessas escolas privadas dos bairros e os pais estão retirando esses filhos da escola privada. Então a preocupação dos donos da escola é com a rematrícula do ano que vem. O que eles estão pensando é com o lucro, com o negócio deles e não na vida, né? Por isso que um chamado que nós estamos trazendo no sindicato é de a vida acima do lucro. Então estamos nessa luta contra a reabertura das escolas durante a pandemia, porque eu acho que é importante reforçar que a educação à distância ela é uma farsa. Tanto a escola quanto a universidade, o conhecimento é aprendido através das relações, né, da vivência, da convivência, da troca. Existe aquela ideia do Paulo Freire de que ninguém ensina ninguém, né, as pessoas aprendem juntos. E a gente é a favor das aulas presenciais. Mas neste momento de pandemia, o melhor remédio é ficar em casa e continuar nesse sistema até que se exista garantia, através de uma vacina, para que
reabram as escolas. Então, no sindicato, nós estamos nessa luta, que é em defesa da vida, mas no ensino privado a gente tem essa luta intensa contra a precarização do trabalho, contra as perdas salariais, contra o desemprego, né, contra o assédio moral. Então, é uma luta muito árdua desses professores e professoras. O sindicato tem lutado no campo jurídico, nas ações políticas, mas a gente sabe que a saída vem do chão da escola, né? Vem dos professores e professoras organizados em cada escola e se unindo contra esses ataques dos donos, dos patrões, e o sindicato à disposição dessa luta, né? É isso, pessoal. Acabamos de escutar aí depoimentos do Felipe, do Sintusp, e do Tiago, do Simpro Guarulhos. E antes de terminarmos essa edição do Indisciplina, vamos de música. Nossa indicação hoje é a banda de punk rock goiano chamada Senhores. Vamos tocar as músicas Um Corpo no Ar e Dias Roubados, que integram o álbum Balões de Ar de 2016, que fala de um mundo distópico onde faltava ar na Terra. E que hoje, diante desses 6 meses de pandemia e de precarização do trabalho, não parece ser tão distópico assim. Se deitou às 10, mas continuou. De olhos abertos viu o sol nascer. Acho que o tempo vai te enlouquecer. Toma um banho gelado e pode guaraná. Descomprimido de Xanadrim pra aguentar. Acho que o tempo não vai te curar. Você só pensa em se matar. Ao se lembrar dos erros que cometeu e das lágrimas no olhar da garota que te escolheu. Agora é tarde pra voltar. Mas quando chega a chuva, você se sente tão só nas ruas. Dúvidas andando pelas ruas. Você se sente tão só. Você busca uma forma que o faça aceitar. Vai à igreja, mas não é lá. Estão as respostas que querem encontrar. E se lembra de tudo, mas nada te faz sorrir à vontade, se sentir em paz. Faz algum tempo você não é mais aquele mesmo rapaz que um dia seu pai prometeu um destino bem melhor que o seu, segurando seu corpo no ar. Hoje é sua vez de se enforcar. Mas quando chega a chuva, você se sente tão só nas ruas. Dúvidas andando pelas ruas. Você se sente tão só. Erros que cometeu e das lágrimas do olhar da garota que te escolheu. Agora é tarde pra voltar. Mas quando chega a chuva, você se sente tão só nas ruas. Dúvidas andando pelas ruas. Você se sente tão só. Chegou pra me salvar, me trouxe um balão de ar, me obrigou a respirar, eu pude sentir o ar. Me disse, Carlos, eu sei que o mundo é cruel, não há ninguém que sabe mais do que eu. Perdi o meu filho quando ele nasceu, faltou oxigênio no cérebro seu.
pra me focar, me caiu, chegou pra me salvar. Ele me trouxe um espelho e eu não via direito toda a esperança que ainda havia aqui dentro. Caso eu sei que o mundo é cruel, não há ninguém que sabe mais que eu. Perdi o meu filho quando ele nasceu, faltou oxigênio no cérebro. Seus dias foram todos roubados por uma experiência do Estado, do futuro que não terá. Vocês todos vão ter que pagar. Dias foram todos roubados por uma experiência do Estado, o futuro que não terá. Vocês todos vão ter que pagar. Dias foram todos roubados por uma experiência do Estado, o futuro que não terá. Vocês todos vão ter que pagar. Dias foram todos roubados por uma experiência do Estado, o futuro que não terá. Vocês todos vão ter que pagar. E é isso, pessoal. Essa foi a 5ª edição do Indisciplina. Estamos na Rádio Comunitária Cantareira, sempre às sextas, das 16 às 17, com reprises aos domingos, das 22 às 23 horas. Estamos também no Anchor, no YouTube, no Spotify e em outros tantos agregadores de podcast. E para saberem mais sobre o Cursinho Livre da Norte, acessem cursinholivredanorte.milharal.org. É isso, rapaziada. Até semana que vem.